Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. E se você tá aqui, é porque você gosta ou porque você quer aprender, não é mesmo? E nessa aula de hoje, eu vou responder a sua dúvida sobre pães de fermentação natural. É isso aí! Se você tiver qualquer dúvida sobre fermento natural, levain, sourdough, né? Se você tiver dúvida sobre qualquer etapa do processo do pão de fermentação natural, desde a mistura até colocar recheio, tipo de farinha, dobras, hora de assar, hora de preparar a massa para colocar no forno, enfim, tudo que você quiser saber. E vamos aprender juntos. Já quero aproveitar para te convidar a me seguir aqui no canal, se você ainda não me segue, né? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu entrar ao vivo, sempre que eu postar um conteúdo novo. Já prepara, ó, caneta e papel na mão ou um caderno. Eu recomendo que você tenha um caderno, tá? Por quê? Porque você pode usar esse caderno como uma referência futura. Toda vez que você tiver dúvida sobre alguma coisa, você vai lembrar que você assistiu essa aula e aí você vai poder usar isso como referência. Então agora eu já vou começar respondendo algumas perguntas. Olha só que legal. Vamos lá. Primeira pergunta. O sabor azedo do levain tem a ver com a proporção ou é sobre o cuidado com ele? Olha só, essa pergunta é ótima, porque uma das perguntas que eu mais recebo é sobre o sabor azedo dos pães, o sabor azedo do levain. Seu pão fica azedo? Seu pão fica muito ácido? Então você tem que escutar o que eu vou te contar agora. O sabor azedo do levain, ele tem a ver com algumas coisas que eu vou te falar. Primeira coisa é a farinha que você usa. Se você usa farinha branca ou farinha integral ou farinha de centeio, vai influenciar o sabor do seu fermento. Por quê? Porque a farinha que você usa vai proporcionar a formação de certas bactérias ácido-láticas e essas bactérias ácido-láticas vão produzir um pouco mais ou um pouco menos de ácido acético, por exemplo. Olha que legal. Se você usa uma farinha mais integral ou farinha de centeio, a tendência é do seu fermento natural ficar mais ácido, porque vai haver uma produção maior de ácido acético, que é aquele ácido que dá gosto de vinagre, sabe? Então vai ter essa produção maior numa farinha integral, numa farinha de centeio. E se você usar uma farinha branca, daí você vai ter uma tendência de produção de ácido lático, que vai trazer um sabor mais suave para o seu fermento. Ele vai ter um cheiro mais leve, um cheiro de iogurte, mais agradável, um cheiro de fruta. Então a farinha que você usa no seu fermento vai afetar o sabor dele. Muito mais do que a proporção de água, de farinha. E aí, é o seguinte, não é só isso não. Nós estamos falando aqui de fermento ácido, né? Então, a farinha vai afetar e a forma de alimentação vai afetar. Se você alimentar o seu fermento sem regularidade, alimentar ele uma vez por dia, ele fica lá em temperatura ambiente, você alimenta ele uma vez por dia e não alimenta mais, ou então você esquece de alimentar, ou ele fica muito tempo na geladeira, tudo isso vai afetar a qualidade do seu fermento e vai afetar a acidez do seu fermento. Olha que legal. Por isso que você precisa alimentar o seu fermento natural regularmente e saber que o tipo de farinha que você usa vai afetar o sabor dele e que isso vai afetar o sabor do seu pão. Então, a pergunta foi se a proporção de alimentação vai afetar. Ela pode afetar um pouco, sim, mas não tanto quanto a farinha e o cuidado, a regularidade na alimentação. Tá bom? Então, beleza. Vamos para a próxima, que vocês já estão socando pergunta aqui para mim que eu tô vendo. Então, vamos lá. Minha nora é alérgica a glúten, mas adora o meu pão. Dá para fazer pão de fermentação natural sem glúten? Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender realmente o nível de alergia das pessoas quanto ao glúten. Você falou que ela é alérgica, então significa que realmente ela tem uma doença, talvez ela tenha doença celíaca, né? Quando a pessoa tem a doença celíaca, realmente ela não pode comer glúten, tá? Então,
por mais que já estejam sendo feitos estudos, né, no mundo inteiro sobre a questão da fermentação natural reduzir dramaticamente a quantidade de glúten da massa de pão, quando essa massa é fermentada corretamente, né, a gente não recomenda que as pessoas celíacas comam um pão de fermentação natural feito com farinha que contém glúten. Por quê? Porque pode gerar aí um processo que pode desencadear uma série de problemas de saúde nessa pessoa. Mas tem muitas pessoas também que falam que são alérgicas ao glúten e na verdade são intolerantes, como eu. Eu sou meio intolerante ao glúten. O que significa isso? Significa que quando eu como um alimento que contém muito glúten, eu vou ter desconforto abdominal, eu vou ter azia, eu vou ter má digestão, ou a minha barriga vai ficar inchada, eu vou ter gases. Eu sinto incômodo quando eu como glúten. E esse é o caso de muitas pessoas, tá? Então, muitas vezes, às vezes a pessoa te proíbe de comer pão, né? A pessoa fala assim, você não pode comer pão não, porque pão tem glúten faz mal. Aí a gente para de comer pão e é um sofrimento parar de comer pão, gente. Eu já ouvi isso e eu já parei de comer pão. E eu sofri muito por isso e claro que eu não dei conta, né? Eu preferia ficar com azia e tomar remédio para azia do que deixar de comer pão, ora. Né? Então assim, se você for intolerante ao glúten, aí eu tenho uma notícia muito boa para você. O pão de fermentação natural tem um teor de glúten naturalmente reduzido pelo processo de fermentação da massa. Entende? Então, o fermento natural é extremamente benéfico para as pessoas intolerantes ao glúten. Ele vai pré-digerir a massa de pão para que, quando a gente for consumir esse pão, ele seja um pão muito mais fácil da gente absorver. O nosso organismo não vai sofrer com o glúten, porque vai ter pouco glúten para a gente processar. E aí, a gente vai ter, sabe, muito mais conforto. Na verdade, é o conforto. Você não vai ter azia, você não vai ter gases, sua barriga não vai inchar. Você vai ter saciedade, porque é um pão extremamente nutritivo, tá? E e a gente vai ter um pão também que, por eles... Sabe por que ele é mais nutritivo? Também por causa dos ácidos presentes na massa, tá? Que eles vão neutralizar antinutrientes, vão potencializar a nossa absorção de micronutrientes que estão dentro da massa. Parece mágica, né? Mas isso é biologia, tá? Isso é química. Então, por isso que eu defendo muito esse pão. Tá? E aí, respondendo a pergunta, eu quis explicar isso para você entender as vantagens do pão de fermentação natural e como que ele consegue reduzir o teor de glúten para pessoas intolerantes. Mas no caso de uma pessoa alérgica, dá para você fazer pães de fermentação natural com farinhas sem glúten. Agora, atenção, porque se você for fazer pães para uma pessoa que realmente tem muita alergia ao glúten, né, e que não pode nada de glúten, você não pode fazer pão para ela na mesma cozinha que você faz pão que tem farinha com glúten, porque vai haver a contaminação cruzada, sabe? O seu forno que assa pão que tem farinha com glúten, ele vai contaminar o pão sem glúten. Então, se for uma coisa muito séria, sabe? Se for uma alergia muito séria, o seu ambiente de preparo sem glúten, ele tem que ser 100% sem glúten. E a maioria das pessoas não tem isso à disposição, certo? Então, a pessoa que realmente for alérgica ao glúten, não puder glúten de jeito nenhum, porque ela fica doente, aí ela tem que fazer o próprio pão dela. E ela pode usar farinha sem glúten, fazer inclusive um fermento natural sem glúten, com farinha de arroz, por exemplo, né? E ela vai fazer um pão com essas farinhas sem glúten. Não pode esperar um resultado igual ao feito com a farinha com glúten, tá, pessoal? Isso também é um mito, né? Você fala assim, eu consigo o mesmo resultado de um pão feito com farinha sem glúten do que um pão feito com farinha com glúten. Não, você não consegue. Porque a farinha que contém glúten, a farinha de trigo que a gente compra no supermercado comum, o glúten, ele tem uma série de papéis importantes aí na sua massa de pão para trazer características específicas para o seu pão. Então, mas você pode fazer um pão sem glúten com fermento natural também, tá? Anotado? Então vamos lá. A próxima pergunta. Qual tipo de massa eu uso castanhas? Massa doce ou massa salgada? Vamos lá. Adoro castanha, gente. Castanha é uma das comidas que eu mais amo. E a castanha é muito nutritiva. Ela é uma oleaginosa, rica em
óleos, em gorduras boas, em fibra, em proteína. Ela tem muita coisa boa para nossa saúde. Então, é muito legal você incorporar castanhas na sua massa. E a massa não precisa ser doce para você incorporar castanha. Você pode incorporar castanha em massa salgada? Claro que pode. Fica muito gostoso. Você adiciona textura, você adiciona sabor, adiciona aroma, adiciona até cor, tá? Quando você coloca nozes, por exemplo, na massa de pão, a massa fica meio rosada por causa das nozes que foram colocadas lá. Ocorrem algumas reações ali, reações químicas que fazem com que a massa de pão fique meio rosa, aonde as nozes encostam. Fica muito bonito, sabe? E você pode misturar, por exemplo, as nozes com tâmaras, que também são muito nutritivas, ricas em fibra, baixo índice glicêmico, não é mesmo? Então você mistura pedacinhos de tâmaras com pedacinhos de nozes e aí você faz um pão delicioso. E isso você pode usar uma massa salgada, sabe? Para os meus alunos eu ensino técnica de recheio dentro do curso Love Bakes e o recheio eles escolhem. Eles põem o recheio que eles quiserem. Cada dia você pode fazer um recheio diferente no seu pão. Usa a sua criatividade, usa o seu próprio gosto, né? Você vai fazer de acordo com o que você gosta, do que é legal, o que é gostoso pra você, tá bom? Pode colocar chia na massa de pão? Pode, você pode colocar chia na massa de pão, tá? Mas você tem que entender também que quando ela entra em contato com a água, ela vai gelatinizar, sabe? Então ela pode mudar a textura da sua massa, tá bom? Então chega, assim, saiba disso. Não coloque muita de primeira, coloque um pouquinho de cada vez e vai vendo como que o resultado do seu pão vai ficar, se vai ficar do seu gosto para você continuar colocando cada vez um pouquinho mais, se você quiser, tá bom? Mas tem muita coisa que você pode colocar, tá? Qualquer tipo de grão, de semente, de nozes, você vai amar. Castanhas, né, no caso, você vai adorar. Você pode pôr também outros recheios, carnes, queijos. Você põe o que você quiser no seu pão, tá bom? Vamos lá, próxima, vamos lá. Olha só que pergunta legal. Posso fazer um fermento bombadão com uma farinha mais comum? Será que você pode fazer um fermento natural muito forte usando uma farinha comum? Eu queria que você pensasse e escrevesse aí nos comentários pra mim. Sim ou não? Você pode ou não pode fazer um fermento bombadão com uma farinha mais comum? Ah, agora sim. Quero saber de vocês. A Pri é massa. Ó, se você é minha aluna, se você é meu aluno, então significa que você é da família massa. Escreve aí, sou massa. Ó, galera já tá respondendo aí. Tô vendo, inclusive, um monte de gente da família massa respondendo que sim. Aí tem uma pessoa que falou que não. A verdade, gente, é que você pode fazer o fermento natural com qualquer farinha. A farinha tem que estar na validade, tá? A farinha não pode estar muito velha, porque se ela estiver velha, além dela estar com bichinho, ela tá vencida, ela não tem muito nutriente, ela já passou do tempo. Farinha muito velha, não. Farinha tem que estar na validade. Ela não pode ter fermento, não pode ser farinha que inclui fermento, mas desde que a farinha seja uma farinha de boa qualidade, tá tudo certo, tá? Qualquer pessoa pode fazer pão de fermentação natural, a começar do fermento, com farinhas comuns. Elas têm que ter uma boa qualidade, tem que estar dentro da validade, você tem que saber como criar o fermento e entender os porquês do fermento natural. E tudo isso é possível para você, tá bom? Não é a farinha e muito mais como que você usa essa farinha, como que você mistura, o que que você faz ao longo do processo que vai te trazer um fermento bombadão. Não é a farinha, você não precisa de farinha especial, cara, importada, mega forte para fazer o fermento. Se você tiver uma farinha mais especial, se você tiver uma farinha mais forte ou uma farinha importada, que você sabe que é de melhor qualidade, aí sim, você pode usar, que o seu fermento vai adorar. É igual quando a gente come comida boa, de qualidade, ou comida ruim, aquelas comidas industrializadas, né? Qual das duas a gente vai gostar mais? Qual das duas o nosso corpo vai gostar mais? Claro que é a comida de verdade, a comida de boa qualidade, não é? O fermento é a mesma coisa. Ana, eu posso misturar uma farinha forte com uma outra farinha fraca? Assumo que você está perguntando se é uma farinha forte e outra fraca para fazer pão, né? Você pode sim. Na verdade, eu até recomendo que você faça isso, né? Isso significa que você está fazendo um blend de farinhas. O blend de farinhas é uma mistura de farinhas. Esse blend de farinhas é muito vantajoso, porque quando você mistura
farinhas, você vai trazer um valor nutricional maior para o seu pão. Por quê? Porque as farinhas são diferentes, que tem trigos que foram criados em solos diferentes, portanto tem nutrientes diferentes. Elas têm sabor diferente, cor diferente, traz aroma diferente, então ela traz um aspecto diferenciado para o seu pão. Quando você faz um blend de farinhas, então você traz todas essas vantagens. E além disso, você traz o quê? Você pode ajudar, por exemplo, misturando uma farinha forte com uma farinha fraca, você pode quebrar um pouco da força da farinha forte e aumentar a força da farinha fraca. Olha que legal. Por quê? Usar uma farinha forte demais para fazer pão rústico de fermentação natural é um erro. Aí você vai falar, como assim? É muito melhor usar a farinha muito forte do que não. Não, gente, não é não. Quando você usa uma farinha extremamente forte para fazer um pão rústico, que é um pão feito com farinha, água e sal, ela pode ser tão forte que o seu pão vai ficar pesado. Ele pode até nem crescer direito. Olha que louco isso. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo sim que você faça uma mistura de farinhas, um blend. Usa um pouco de farinha forte e usa um pouco de farinha fraca, que é essa farinha mais comum do supermercado, para você fazer uma mistura interessante. E aí você vai descobrir qual que é a mistura que faz mais sucesso para você, que te agrada mais, que te dá pães melhores, tá bom? Eu faço pão com pelo menos 2 tipos de farinha. Eu não faço pão com um tipo de farinha só. Eu faço no mínimo com 2 tipos e muitas vezes com 3 tipos de farinha ou até 4. Olha que interessante isso. Você também pode fazer isso. E aí você anota as proporções das farinhas que você usou para ver qual que você gosta mais. O meu pão sai crocante do forno, mas quando eu embalo, a casca fica murcha. Onde estou errando? Essa é uma pergunta muito comum, né? E aí vamos conversar sobre isso um pouquinho, né? Galera, o pão sai crocante do forno, ótimo, é isso que acontece dentro do forno, a casca desidrata, fica crocante. Se você fez tudo bonitinho no processo, ele vai ficar crocante por algumas horas. E aí, depois de algumas horas, é natural que o pão comece a absorver a umidade do ambiente. Com isso, a casca vai ficando mais murchinha, tá? E quando você embala esse pão, depois que ele esfria, que você embala, aí a umidade que tá lá dentro do pão também ela sai e entra na casca. E a sua casca vai ficar murcha. Não existe pão que fique crocante para sempre. Isso não acontece, tá? Um pão não consegue ficar 24 horas crocante, tá? Ele fica algumas horas, tipo no primeiro dia, ele fica crocante. Se o seu pão sai do forno, passa meia hora e a casca fica murcha, aí tem um problema. Um problema de processo, que pode ser um problema de processo de preparação da massa ou um processo até na hora de assar. Mas, se o seu pão sai crocante, fica algumas horas crocante e depois ele vai murchando, é normal. Se o seu ambiente é um ambiente muito úmido, ele vai ficar com a casca mais murcha mais rápido. Se o seu ambiente é um ambiente muito seco, ele vai demorar um pouco mais para a casca ficar murcha. Então, tem uma coisa que você não pode fazer, é embalar o seu pão quente. Se você embalar o seu pão quente, aí a casca, além dela murchar, vai ter muita umidade, aí vai sair aquela aguinha, né? Aquela umidade vai passar para a casca e aí o seu pão vai mofar. De um dia para o outro, provavelmente ele vai mofar. Porque você embalou esse pão quente ou morno. Você tem que esperar o pão ficar totalmente frio antes de embalar. E aí a casca também vai se preservar um pouco mais. Mas não existe pão que a casca não murche. O fermento alimentado 2 vezes à noite, alimentar o fermento da receita de manhã, pode usar na massa? Vamos lá, eu vou explicar um pouco melhor essa pergunta. Então ela tá querendo saber o seguinte, ela já alimentou o fermento dela 2 vezes, aí ela tá querendo saber se ela pode alimentar o fermento dela à noite para usar na massa de manhã, né? Será que ela pode? Então, ela pode ou ela não pode. Depende de como ela alimentou o fermento dela. O que significa isso? Nossa, hoje não é dia de live de desenho não, mas eu vou ter que fazer um desenho aqui.
Vou desenhar aqui agora. Ela tá querendo saber o seguinte, se ela pode alimentar o fermento dela de noite para usar de manhã. Se ela alimentar o fermento dela com pouca isca. O que é pouca isca, Ana? Pouca isca é pouco fermento, tá? Você pega assim, ó, uma colherada do seu fermento é a isca, tá? Então você vai pegar um pouco de isca e vai usar mais água e mais farinha. Então você pega pouca isca, usa muita água e muita farinha. O que acontece? Acontece que o fermento demora mais tempo a fermentar, porque ele tem pouca isca. Agora, se você usar muita isca e mais ou menos a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de farinha, eu vou desenhar e vou mostrar, tá? Aqui, ó, isca, água, farinha, água, isca. Então vamos lá, ó, desenhei aqui para te mostrar. Se você alimentar o seu fermento aqui, ó, com um pouquinho de isca, só um pouquinho, muita água e muita farinha, ele vai demorar mais tempo para fermentar. Então você pode alimentar de noite para usar de manhã. Agora, se você alimentar o seu fermento com muita isca e a mais ou menos a mesma quantidade de água e de farinha, igual tá aqui, ó, aí você vai ter um fermento que vai fermentar muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem muita isca, então tem muitos micro-organismos ali. Eles vão se alimentar daquela água, daquela farinha muito rápido e o fermento vai ficar pronto muito rápido, tá? E nesse caso, se você deixar a noite inteira isso acontecer, quando você for usar esse fermento de manhã, ele já vai ter passado do ponto de fermentação, tá? E aí ele vai estar ácido e talvez ele traga um sabor muito ácido pro seu pão, tá? Então, por isso que a gente não recomenda que você use um fermento que passou do ponto. Para o seu fermento demorar mais tempo para fermentar, use pouca isca em relação à quantidade de água e à quantidade de farinha. Daí ele vai demorar mais tempo para fermentar e aí você vai poder usar um fermento que dormiu durante a noite fermentando, tá? Essa é uma das coisas que você pode fazer para o seu fermento demorar mais a fermentar, tá? Usa menos isca e mais água e mais farinha, tá bom? Olha só essa pergunta, presta atenção. Fermento 111. Alimento em outra proporção para fazer pão. E guardo em 111 novamente? Vamos lá. A proporção 111 é o tipo de proporção desse desenho aqui, olha. Mesma quantidade de isca de água e de farinha, tá? Essa é a proporção 111. Uma parte de cada um. Mas aí tem uma receita de pão que pede um fermento numa proporção diferente. Aí você vai pegar um pedacinho desse fermento aqui do 111, vai alimentar na proporção que pediu lá na receita. Você pode manter o seu fermento nessa proporção 111, se é o que você está acostumado a fazer. Você pode manter ele na 111, guardar ele na geladeira na 111, tá tudo certo. Se você quiser mudar a proporção dele, você pode. Mas assim, olha, gente, eu gosto de manter a proporção do meu fermento numa que é familiar para mim, para eu saber quanto tempo que ele demora para crescer, sabe? Porque dependendo da proporção, ele cresce mais rápido ou mais lentamente. Então, se você está acostumado a lidar com o seu fermento na proporção 111, mantenha ele na proporção 111. Guarde ele na proporção 111. Na hora que precisar mudar, muda só um pouquinho dele, faz lá o fermento da massa em outra proporção. Ana, comprei farinha Mirella pela internet, dentro da validade, encontrei uma larva. Posso usar? Já aconteceu comigo várias vezes com a mesma marca. A Mirella é uma farinha muito boa, é uma farinha orgânica e justamente por ela ser orgânica, às vezes ela dá umas larvinhas, né? Galerinha gosta do que é bom, gente. Claro que ela não dura muito tempo, ela tem uma vida útil, a farinha Mirella, da forma que ela é embalada hoje, ela tem uma vida útil muito curta, justamente porque ela é orgânica, então ela não tem, né, pesticida, conservante, o que for. Então ela é uma farinha que realmente dá larvinhas. Já aconteceu várias vezes isso comigo. Quando eu tô fazendo pão pra mim, pra minha família, eu não vou vender esse pão pra ninguém.
eu peneiro, se a farinha tá nova, dentro da validade, acabou de chegar, ela não estava num lugar que ela estava contaminada, ela não tá num lugar que foi mal acondicionada e por isso ficou assim. Não, eu sei que ela tá num lugar seco, fresco, limpo, mas que deu uma larvinha ou outra nela, peneira a farinha e usa a farinha. Se você for vender pães, não, você vai retornar pro seu fornecedor, vai falar, olha, a farinha que eu recebi aqui está contaminada com larvas, não rola. Agora, você comprou um saco de farinha e tá com umas larvinhas, você vai fazer o pão para você, o pão vai ser assado a 230 graus, sabe? Peneira e usa. Uma outra coisa que você pode fazer, gente, para evitar que isso aconteça na sua farinha, é você congelar a sua farinha. Congele a sua farinha por uns 2 dias mais ou menos, que vai matar qualquer micro-organismo aí que possa estar crescendo aí na sua farinha, qualquer bichinho que possa estar crescendo, vai morrer e aí você não vai ter problema com a sua farinha, entende? Então congelar ajuda bastante a evitar problemas, tá bom? Ana, posso misturar a farinha rosa branca com a farinha de sêmola integral? Você pode misturar a farinha que você quiser com a farinha que você quiser. Isso, gente, olha só, tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso, né? Esse blend de farinha pode se tornar também, como que eu posso falar, uma assinatura do padeiro, a assinatura do seu pão. Olha que legal isso. O blend de farinhas, ele pode se tornar uma assinatura do seu pão. Por quê? Porque você faz um pão rústico de fermentação natural que tem água, farinha e sal, porque o fermento é feito de farinha e água, tá? Se você usar lá, pega lá uma farinha lá da prateleira, põe a farinha lá no seu pão e faz o pão, cara, você vai fazer um pão que tem aquele gosto ali sempre. Agora você fala, olha, eu vou pegar um pouco dessa farinha, um pouco dessa e um pouco dessa, eu vou fazer uma mistura que vai ter aqui, ó, 40% dessa farinha aqui, 20% dessa aqui, e 40 daquela, então você divide os percentuais, faz uma mistura que te agrada, de sabor, de textura e tal, de aroma, e aí você vai fazer um pão que é o seu segredo, assim, sabe? É como se fosse o segredo, é a assinatura do padeiro também. É ter aquele pão aromático. E aí você vai, qual farinha você usa? Você fala, eu uso essa farinha aqui, uso essa e essa, mas ele não vai saber nem a proporção que você usa de farinha, então você vai ter um pão que vai ter a sua assinatura, pela mistura, pelo blend de farinhas que você está usando. Muito legal, não é? Então, você pode sim misturar a farinha que você quiser com a farinha que você quiser aí, tá? Mistura suas farinhas e aí você conta pra mim o que você achou. Agora lembra, a mistura de farinhas vai trazer consequências para sua massa de pão, né? Então, se você pegar uma farinha muito integral e misturar com uma farinha branca, você vai ter os impactos de cada tipo de farinha no seu pão, tá? Se você misturar uma farinha sem glúten com uma farinha com glúten, você vai ter impacto na sua massa de pão. A farinha é um dos fatores que afetam tanto a qualidade do seu pão, quanto a textura do seu pão, quanto a fermentação da sua massa, tá? Então, você precisa estar ciente disso. Por isso que você precisa estudar. Por isso que você precisa adquirir conhecimento. Por isso que receita não te ensina a fazer pão, galera. O que te ensina a fazer pão olha só, é o conhecimento que você vai adquirir, aliado à prática, à repetição e à revisão. Então você vai praticar, repetir, revisar. Aí você vai estudar um pouco mais, praticar, repetir, revisar. Ninguém acerta tudo de uma vez, ninguém faz tudo perfeito toda vez. Então você vai sempre revisar um pouquinho os seus processos, né? E aí, por exemplo, se você é meu aluno, eu sei que tem muito aluno meu assistindo aqui, aí você fala, mas eu errei, eu fiz um pão lá no seu curso e eu errei. Tudo bem, mas você tem lá dentro o método, o detalhe de tudo para você acertar na medida que você for praticando e revisando os seus processos. Por isso que eu gosto de falar que conhecimento é poder. E por isso que eu falo que receita não ensina ninguém a fazer pão. Não ensina. Tudo que você quer ter excelência, você precisa se capacitar, tá? Então, se você tá aqui atrás só de uma receita de pão, aqui não é pra você. Mas se você tá aqui pra se capacitar, aí sim,
Se você quer se capacitar, aqui é o seu lugar, tá bom? Ana, como saber quando a farinha integral tá com ranço? Adoro essa palavra, gente, ranço. Ranço é a melhor palavra, não é? Ai, tô com ranço daquela pessoa. Ai, a farinha tá rançosa. Uma farinha rançosa pode fazer com que seu pão fique horrível. E você fala, gente, mas eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo bonitinho, né? Eu segui um processo muito legal, eu conheço esse processo, meus pães sempre deram certo, sempre ficaram maravilhosos e hoje o meu pão tá com gosto horrível. Que é isso, minha Nossa Senhora? Por que meu pão tá assim? Porque talvez você tenha usado uma farinha rançosa, uma farinha integral velha, uma farinha integral que já tá passada, tá? Olha bem, gente, olha bem. Como saber que a sua farinha tá rançosa? Como saber que a sua farinha tá rançosa? Primeiro você vai olhar a data de validade da sua farinha integral. Se a sua farinha integral tá vencida, naturalmente ela tá rançosa. Se a sua farinha, se o seu pão que você fez com essa farinha tá com gosto ruim e você já fazia pães maravilhosos, se você já tem experiência e já sabe o que você tá fazendo e de repente seu pão ficou ruim, quando você vai olhar, você tá usando uma farinha integral, essa farinha pode estar rançosa. Agora, o que você faz para sua farinha não ficar rançosa? Congela a sua farinha. Quando você comprar uma farinha integral, especialmente essas farinhas que são moídas em moinho de pedra, uma farinha mais natural, né? Uma farinha, vamos dizer assim, que é das farinhas que eu gosto muito, por exemplo, a Fazenda Vargem, que é uma farinha que tem um processo artesanal de produção maravilhoso. Então, congele a sua farinha integral. Quando você congela a sua farinha integral, você reduz a degradação dessa farinha, os óleos que estão ali, né, naquela farinha não vão ficar rançosos, tá? Eles não vão oxidar tão rápido, tá bom? Então, recomendo isso, que você congele a sua farinha ou guarde a sua farinha na geladeira, sua farinha integral na geladeira para ela durar mais tempo, porque nela existem gorduras que vão oxidar mais rápido. Já a farinha branca não tem esse problema, porque ela não tem a parte gordurosa do trigo, tá bom? O recheio é misturado na própria massa? Ó que pergunta legal. O recheio é misturado na própria massa? O recheio pode ser sim misturado na própria massa, mas existem outras formas de você rechear uma massa de pão. A primeira é no final de uma mistura, se você está fazendo uma mistura, uma sova, né, numa maceira, numa batedeira especial para pães, né, você está sovando, você pode adicionar o recheio no finalzinho da mistura, quando a massa já tem uma estrutura de glúten ali formada e vai aguentar receber aquele recheio. Outra forma que você pode adicionar recheio, se você não usa batedeira, se você faz pão sem sova, que é como eu ensino os meus alunos, que não precisa de sova no pão de fermentação natural, na maioria dos pães de fermentação natural, você não precisa sova, tá? Então, se você está fazendo um pão sem sova, você pode adicionar o recheio durante o processo, ao longo das dobras, tá? Se você não sabe o que são dobras, você vai ter que ficar por aqui pra você poder aprender. Mas, a princípio, você pode fazer isso, tá bom? Que é uma técnica que a gente usa para fortalecer a estrutura da massa. E aí você consegue adicionar o recheio ao longo ali, né, dessas dobras. Você também pode colocar o recheio numa técnica que a gente chama de laminação, que é quando a gente abre a massa totalmente assim, numa mesa, e ela fica bem fininha. Eu também ensino essa técnica para os meus alunos. E aí a gente distribui o recheio ali sobre a massa, dobra a massa sobre ela mesma, e aí ela vai ficar com o recheio equilibrado, né, em todas as partes da massa ali. E quando você faz essa técnica, você também dá uma fortalecida na estrutura de glúten da massa. Beleza? Você pode fazer isso. E por último, você pode fazer o recheio da massa no momento da modelagem final, né? Dependendo do que você vai rechear a sua massa, dá para você fazer um recheio da massa com sucesso na hora da modelagem. Mas tem alguns recheios que você coloca na hora da modelagem que não fica bom não, tá? Que eles vão ficando um em um canto e não vai pro outro, enfim. Aí eu já não recomendo, né, que você faça isso. Então vai depender do recheio que você vai usar. E muitos pães, né, inclusive, por exemplo, a focaccia é um pão que você recheia na hora de colocar no forno, né? Então você coloca ali o seu recheio e você leva pro forno a focaccia, tá tudo certo. Ou então, um jeito que eu mais gosto, né, que eu mais adoro de rechear o meu pão é basicamente rechear na hora que eu vou comer, né? Fazer um sanduba, né? Faz um sanduba,
Põe esse pão ali, ó, na misteira ali, no forno, na frigideira, faz um misto quente ali de frigideira. Quer coisa mais gostosa? Então, tem várias formas de rechear um pão. Você escolhe qual que você gosta mais, tá bom? Qual a melhor proporção para alimentar o levain para fazer pão? Essa é uma ótima pergunta. Qual a melhor proporção para alimentar o levain para fazer pão? Essa pergunta não tem uma resposta. Depende do seu pão, depende do que você quer fazer, depende do tipo de farinha que você usa, da massa que você tá fazendo. Mas eu te falo uma coisa, eu tenho um fermento que é o fermento assim, que eu gosto muito, que eu chamo ele de 40-70, tá? O 40-70 é um fermento que tem 40% de isca em relação à quantidade de farinha e 70% de água em relação à quantidade de farinha. Então ele é um fermento que ele é um pouco mais firme. Por ele ser um pouco mais firme, ele ajuda a agregar o quê? Estrutura na minha massa de pão. Então ele vai, além dele ser um fermento que cresce pra caramba, cresce super bem, porque ele tem menos água, então ele tem mais estrutura, o 40-70 é um fermento que também traz mais estrutura para minha massa de pão. Muito mais do que se ele fosse um fermento que tivesse muita água. Quando eu coloco um fermento mais líquido numa massa de pão, ele vai diminuir a estrutura daquela massa, tá? E dependendo da farinha que você está usando, ele pode fazer o quê? Atrapalhar a estrutura da sua massa. Se você estiver usando uma farinha muito fraquinha, e por isso que eu falo que não adianta ficar pegando receita de internet, porque as variáveis são muito grandes, gente, muito grandes. Você está usando uma farinha muito fraca, aí você vai lá na internet, pega uma receita que a pessoa usou uma farinha totalmente diferente da sua. Aí manda você usar um fermento líquido na receita, aí você usa uma farinha muito fraca com um fermento muito líquido, seu pão não vai dar certo, e você fala, mas por que meu pão não deu certo e o daquela pessoa deu? Porque as variáveis eram outras. Então, quando a gente entende as variáveis, quando a gente tem conhecimento, treinamento, aí a gente vai falar, ah, beleza, ó, minha massa tá muito mole. Eu não vou colocar um fermento muito mole aqui, porque não vai dar certo. Entende? Então, já que você tá me perguntando, né, eu vou te dar aí o 40-70 é uma boa proporção, mas não existe melhor proporção de fermento, não. Depende do pão que você tá fazendo, depende da farinha que você tá usando, depende do seu objetivo, depende do problema que você quer corrigir nesse seu pão. O fermento pode ajudar você a corrigir um problema do seu pão. Olha que legal, pensa dessa forma também, de uma forma mais inteligente, né? Tá bom? O que é isca? Nossa, que pergunta boa! Essa pergunta significa, né, que você está chegando aqui agora. Seja bem-vindo ao mundo do pão de fermentação natural. A isca é uma partezinha do seu fermento natural. O que é uma isca? A isca é uma parte do meu fermento natural. Ó, eu faço assim, pego uma parte do meu fermento e aí eu tenho a isca. Isso aqui é uma parte do meu fermento, é a isca. É essa parte aqui que eu uso para alimentar, né? E vou crescendo e perpetuando o meu fermento. Então eu pego uma isca dele aqui, coloco água e farinha num potinho, alimento e aí eu vou perpetuando meu fermento. Ele vai ficando forte e vai vivendo para sempre, porque eu sempre pego uma isca, alimento com farinha e água, uso, descarto uma parte, pego outra isca, alimento com a farinha e água e assim ele vive para sempre, tá bom? Então isso é isca. Nó, esse fermento tem um cheiro tão bom, mas tão bom. Deixa eu... delícia. Docinho. Uma delícia. Eu experimento meu fermento, eu como meu fermento, tá, gente? Porque aí eu sei se ele tá ácido, se ele não tá ácido. Esse tá super lático, porque eu tô mantendo ele em temperatura ambiente, então ele tá muito docinho, muito lático, e ele então vai me fazer um pão bem lático, bem suave também. Então o fermento, ele impacta o sabor do seu pão, tá bom? Olha só, essa pergunta é uma pergunta interessante. Ana, quanto tempo posso deixar o meu pão na geladeira antes de assar? Essa pergunta é muito comum e essa é uma pergunta, gente, que a resposta dela, ela é variável. Não tem uma resposta 100% certa para essa pergunta, tá? Então o negócio é o seguinte, tempo de geladeira. Qual é o tempo de geladeira, né? Quanto tempo que é para eu deixar a minha massa na geladeira antes de colocar no forno? Essa pergunta é muito importante, mas é uma pergunta que a resposta vai depender. Olha do que ela depende, é isso que eu quero que você anote aí.
eu quero que você anote isso aí. O tempo que a sua massa vai ficar na geladeira vai depender, de como essa massa entrou na geladeira. Se essa massa entrou na geladeira muito fermentada, ela não vai poder ficar muito tempo na geladeira, porque ela continua fermentando, lentamente, mas ela continua fermentando. A não ser que a sua geladeira seja muito fria, abaixo de 3 graus Celsius, e a massa esfriar rapidamente, aí ela pode ficar mais tempo na geladeira. Se a sua massa entrou na geladeira pouquíssimo fermentada e a sua geladeira for muito fria, abaixo de 3 graus Celsius, essa massa pode ficar muito mais tempo na geladeira, 1 dia, até 2 dias, mas quanto mais tempo ela for ficando na geladeira, mais ácida ela vai ficar. Mas não tô falando de acidez, eu tô falando de tempo. Quanto menos fermentada ela entrar e quanto mais fria for a sua geladeira, mais tempo essa massa vai ficar lá na geladeira sem fermentar muito. Porque abaixo de 3 graus bloqueia a fermentação por levedura. Você provavelmente vai ter que tirá-la da geladeira e ainda vai ter que fermentar um pouquinho mais. Mas então, assim, o tempo de geladeira depende do ponto de fermentação da sua massa quando ela entrou, da temperatura da sua geladeira. Ah, mas como que eu vou saber? Testando. Você vai fazer teste. Você vai marcar lá, anotar, colocar a massa na geladeira e falar, vou deixar isso aqui 12 horas, nessa temperatura. Ver o que acontece. Ah, agora eu vou deixar 18 horas na temperatura tal. Ver o que acontece. Se você é minha aluna, se você é meu aluno, se é da família Massa, muito feliz em ter você na nossa família. Escreve aí pra mim, sou Massa. Se você é da galera do pão, você chegou aqui agora, tá me acompanhando, ainda não é minha aluna, não é meu aluno, escreve aí, eu sou da galera do pão. Estamos todos juntos para aprender a fazer pão de fermentação natural, porque o pão de fermentação natural pode fazer a nossa vida muito mais feliz, né? Ele pode transformar a nossa vida para muito melhor. E é por isso que eu falo que fazer pão é massa, não é? Nós estamos juntos. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se inscreva no meu canal se você não tiver inscrito, ativa o sininho das notificações, coloca nos comentários, conta pra mim o que você mais gostou de aprender e o que você gostaria de aprender comigo. E eu vou ficar esperando você na nossa próxima aula. Combinado? Um beijo! Tchau!